Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja muito bem-vindo ao nosso programa Palavra Viva, nesta segunda-feira, começando a semana de trabalhos, né? Essa semana que nós nos dedicamos, depois do domingo que a gente descansa, se dedica ao Senhor, na segunda-feira a gente já começa com as nossas rotinas habituais, com os nossos cuidados habituais. E dentro da nossa rotina nós não podemos deixar de fora a Palavra de Deus. Nós não podemos deixar de fora aquilo que o Senhor nos convida, que é a intimidade com Ele, que é o caminho com Ele, que é estarmos na presença do Senhor. Essa segunda-feira já de Quaresma, momento de conversão, momento também de fazermos um exame de consciência e pensar como estamos, pensar na nossa conversão. E o Evangelho vai nos dar alguns sinais, algumas coisas que nós precisamos lutar, correr, né, transformar, porque esta é a hora da conversão, esta é a hora da vida nova, este é o momento favorável para a gente transformar as nossas realidades, transformar o nosso interior e quando a hora chegar, que nós não sabemos quando, a hora da gente ir ao encontro do Senhor, que estejamos preparados, que estejamos prontos para que Ele nos acolha no seu regaço, né? Que Ele nos acolha ali na vida eterna, nos acolha no céu, nos acolha junto com Ele e com todos os santos. Por isso vamos ouvir o Evangelho de hoje, que está em Mateus 25, de 31 a 46. Ouçamos com atenção. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória, e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros. Como pastor, separa ovelhas e cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então, o rei dirá aos que estão à direita: Vinde, benditos de meu Pai. Tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era peregrino e me acolhestes. Nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: Em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizeste isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Ele se voltará em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: Retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno destinado ao demônio e aos seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Era peregrino e não me acolhestes. Nu e não me vestistes. Enfermo e na prisão e não me visitastes. Também estes lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo ou na prisão e não te socorremos? E ele responderá: Em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixastes de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim que deixastes de fazer. E estes irão para o castigo eterno, os justos para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho grande, longo, né, de hoje, mas que, né, dentro dos propósitos quaresmais, Jesus vem dar uma direção para nós. Ele vem nos dar um sinal, uma orientação do que devemos, do que precisamos fazer para alcançar a vida eterna, para alcançar a conversão. Para contextualizar aqui, Jesus, né, ele vai contar
que no juízo final, que, né, no momento da nossa morte, quando a gente for escolhido, seremos separados, né? Alguns irão para a direita, outros irão para a esquerda. E aqueles que acolheram o desabrigado, que deram comida para os que tiveram fome, deram bebida para os que tiveram sede, ou seja, aqueles que fizeram uma das práticas quaresmais que a igreja nos convida, que é a caridade. A caridade aqui dizendo no sentido de cuidado com o próximo. Esses que fizeram a caridade, eles foram considerados justos. E por isso eles garantirão a vida eterna. Porém, aqueles que não fizeram essas práticas, que rejeitaram os que mais precisavam, eles foram lançados ao inferno. Eles foram rejeitados. Aqui ainda diga, estes irão para o castigo eterno. É importante a gente dizer aqui, meus irmãos, que durante toda a quaresma são vários os evangelhos, são várias as palavras que vêm nos falar da conversão, que vêm nos falar do que precisamos ser, do que precisamos fazer, de onde precisamos estar para alcançar a vida eterna, para alcançar esse amor maior com Deus. Mas é preciso ficar muito atento, porque este evangelho de hoje, ele nos fala do que fazer. Ele nos fala das ações, das obras e deixa claro aqui para nós que nós precisamos cuidar do próximo. Precisamos nos dedicar ao social. Precisamos fazer isso mesmo. Não é simplesmente a oração, né? Precisamos também agir. Precisamos doar para quem precisa, dar o nosso trabalho. Isso é amor. O verdadeiro amor é aquele amor de doação, onde a pessoa renuncia a si mesmo, aos seus desejos, às suas vontades, ao seu bem-estar, para doar ao outro, para fazer pelo outro. É importante a gente falar porque algumas pessoas ouvem esse evangelho e se prendem nele, firmam nisso aqui, como uma tradução, como um aprendizado, como uma vida literal disso. Existem pessoas que fazem muitas caridades, muitas, né? A gente sempre ouve falar aí de pessoas que estão fazendo caridades, de grandes empresas, que criaram fundações, que criaram coisas para o bem-estar social, né? Dentro das políticas do serviço social, que é o cuidado principalmente com os mais desfavorecidos, as crianças, os idosos, os doentes, as pessoas abandonadas, faz parte das políticas públicas, mas também faz parte do dever social, né? A sociedade, a comunidade tem o dever de cuidar dessas pessoas. Tem sim. Mas existem muitas pessoas que fazem isso acreditando que apenas com isso alcançarão a vida eterna. Eu mesmo já ouvi pessoas, às vezes em situações de pecados gravíssimos, pessoas longe de Deus, pessoas que não rezam, mas que eram muito caridosas, que faziam muitas doações, que distribuíam muitos alimentos, que faziam muita coisa. E aí diziam, eu tenho certeza que eu vou para o céu, porque eu faço muita doação, eu ajudo muita gente. Mas eram pessoas muito longe de Deus. Pessoas que ajudavam, talvez para tentar substituir o desamor com Deus, já que eu não consigo amar a Deus, já que eu não consigo me dedicar, já que eu não consigo fugir do pecado e buscar a Deus, eu vou fazer caridade, eu vou dar, né, vou dar aos pobres, eu vou fazer muitas coisas boas. Ou então, aqueles que fazem para mostrar que fazem. Aqueles que fazem questão de postar nas suas mídias, de fazer uma propaganda, né, de distribuir ali as benfeitorias e mostrar que fez para poder alcançar um prestígio social, um reconhecimento. É interessante porque Jesus conta tudo isso, mas no final ele deixa muito claro: os justos irão para a vida eterna.
os justos. Jesus não fala aqui aqueles que deram muitas doações, aqueles que acolheram quando tive fome, quando tive sede, quando... Não, Jesus deixa claro que é os justos. Ou seja, não podemos pegar puramente isso e acreditar que se fizermos muitas coisas, apenas fazendo muitas coisas, a gente alcança o reino dos céus. Não é por aí. Já já a gente volta e nós vamos falar de mais uma coisa importante para o reino do céu, que é o nosso ser, o nosso coração, o nosso interior. Este sim, o nosso interior se for moldado, o nosso interior se for cuidado, este poderá sim. Poderá não. Para Deus tudo é possível, né? Então, se o nosso interior estiver voltado para Ele, aí sim a gente conseguirá alcançar o reino dos céus. Já já a gente volta. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Estamos de volta com o nosso programa Palavra Viva. Hoje esse evangelho que fala do juízo final, fala do momento em que iremos nos encontrar com Deus e seremos julgados por Deus. Seremos escolhidos, seremos avaliados se iremos alcançar a vida eterna ou o castigo eterno, como bem diz aqui na palavra do Senhor. Nós comentamos um pouco no primeiro momento, do nosso programa, sobre essa realidade em que muitas pessoas se prendem ao fazer e não ao ser. Pessoas que fazem caridade, que fazem doações, que agem muito, mas na realidade estão longe do Senhor. Pessoas que às vezes até acreditam que meramente fazendo caridades, meramente distribuindo, elas irão alcançar o reino de Deus. Mas uma coisa que é importante a gente aprender e guardar bem no íntimo do nosso coração, que o Senhor, primeiro que Ele vê todas as coisas. O Senhor, Ele vê, Ele sente o nosso coração. Jesus sabe. Jesus sabe do nosso interior, Ele sabe das nossas reais intenções, Ele sabe os nossos pensamentos. Ou seja, por mais que a gente tenha vários motivos para fazer a caridade, Jesus sabe muito bem se estamos fazendo por Ele ou se estamos fazendo por vários outros motivos. Até porque aqui no Evangelho, quando Ele responde, que eu tive sede e me destes de beber, eu tive fome e me destes de comer, e aí Ele diz que toda vez que a gente faz algo para os pequeninos, ou seja, para essas pessoas desfavorecidas, a gente faz por Ele, Jesus já deixa muito claro que o que vale é o amor no coração por Ele e não, às vezes, as outras intenções que estão por trás. Ou seja, o mais importante é o ser, é o interior, é a intimidade. É, às vezes, você ter a coragem de dar um abraço numa pessoa que está ferida, que está machucada,
e você pensar em Jesus. É por amor a Cristo que isso eu faço. É às vezes a gente ter a coragem de partilhar o pouco que tem. Às vezes eu tenho pouca comida na minha casa, mas eu pego aquele pouco que eu queria comer ela toda e dou para mais um, por amor a Cristo e não por outros motivos. E Jesus sabe, meus irmãos, não adianta, Jesus sabe as nossas intenções. E o problema é que às vezes a gente mesmo se engana. A gente mesmo fala que faz por Cristo. A gente mesmo se convence, não, eu estou fazendo por amor a Deus, eu faço isso porque eu amo a Deus. Alguém te pergunta assim, nossa, por que você doa aquela cesta básica lá para aquela instituição todo ano, todo mês, ou todo ano, ou no Natal? Não, é por Jesus, né? Porque Jesus pediu, né? Jesus falou aqui. Mas, se você faz a sua doação, se você pratica muitas coisas, mas não pratica a oração, que é o instrumento de ligar com Deus, aí não vai dar muito certo. Como que você faz algo por amor a Deus se estar com o Senhor você não se exercita? Estar com Deus é um exercício. Jesus está sempre aqui, à disposição dentro do nosso coração, para nos ouvir, para falar conosco, para nos exortar, chamar atenção quando precisa, para dar palavras de consolo quando precisa, para dar palavras de ânimo. Esse é o Senhor na nossa vida. Mas isso só é possível quando nós temos uma vida fundada, enraizada na oração. Nós precisamos ter aquele relacionamento que eu quero tanto estar com Deus que eu preciso conversar com Ele. Eu preciso abrir mão de outras coisas para estar com Ele. Eu preciso abrir mão de descansar às vezes um pouco mais no domingo para ir à missa. Eu preciso abrir mão do meu conforto para poder levantar da minha cama, às vezes sentar no sofá e rezar um terço. É necessário a gente abrir mão de si mesmo para viver em oração e buscar essa intimidade com o Senhor. Do que adianta? A gente faz uma doação, faz algo, mas não reza, né? Precisamos viver a conciliação, precisamos viver o casamento entre a oração e a ação. O trabalho, seja de dar algo, seja de fazer algo, mas aquilo que é material. O material precisa estar unido com o espiritual. O material precisa estar unido com aquilo que está no nosso interior, que nos move, que nos leva até Jesus. Isto é o que Deus nos pede para a gente alcançar a vida eterna. Esta união com o Senhor, essa junção dessas duas coisas. Porque deste modo a conversão virá. Deste modo as virtudes nos alcançarão. A partir do momento que a gente reza, trabalha, isso vai nos santificando. E muito se engana quem acha que quando a gente trabalha, ou quando a gente doa, ou quando a gente faz, que quem está se beneficiando é o outro. Materialmente o outro está se beneficiando sim, com certeza. E reforço aqui a necessidade. Temos quantas pessoas aí, aqui na nossa cidade de Divinópolis, que precisam de ajuda. Nós temos instituições, nós temos pessoas sérias que fazem esse trabalho. Falo um pouco aqui do Lar dos Idosos, que é um trabalho que nós realizamos de cuidado com os idosos. Idosos que estão lá, alguns abandonados, que não têm filhos, não têm sobrinhos, não tem ninguém por eles, que dependem da mão da população, da comunidade, de pessoas para ir lá e dar um leite, dar uma fralda. Existem sim, eles precisam mesmo. O benefício que eles vão ter materialmente com a sua caridade, com a sua doação é real. Existe esse benefício. Mas o benefício espiritual, quem recebe é quem faz uma doação, é quem faz uma ação, quem faz um trabalho com a reta intenção do amor a Cristo.
Aí que a conversão vem. Um trabalho voluntário, um trabalho missionário, que a gente chama um apostolado, um serviço na igreja, uma equipe de pessoas que se reúnem para arrecadar algo. Isso só faz sentido se for por amor a Cristo. E, dizendo mais popularmente, os perrengues que acontecem para que esse trabalho aconteça, as dificuldades, ali a luta, as dores físicas, né, de quem trabalha, faz um trabalho, tudo isso pode ser transformado em amor a Deus, transformado em conversão. E Jesus só permite que a gente assim o faça por causa da nossa conversão. Jesus só permite às vezes que eu faça um trabalho pesado, difícil, cansativo, para o bem de alguém, e eu chego em casa de noite cansada, exausta, porque eu posso pegar esse cansaço, ofertar a Deus esse cansaço e pedir a Jesus que receba esse cansaço como uma oferta carinhosa por amor, sem receber nada em troca. Só assim faz sentido, meus irmãos. Só assim que a conversão nos alcança. É só desta forma que nós podemos ter uma vida diferente, buscar crescer, ser pessoas virtuosas, através desse esforço do nosso trabalho, que está casado com a oração. A gente vai aos poucos aprendendo a ser pessoas melhores. A gente vai se libertando de vícios, a gente vai se libertando dos pecados. Nós vamos aos poucos crescendo espiritualmente. Esse é o verdadeiro sentido, meu irmão. Essa é a nossa verdadeira luta, é isso que nós precisamos buscar. Estar em Deus, fazer o que Deus pede, claro. Acolher o pobre, o faminto, o sedento, o nu. Fazer tudo isso, mas enraizado no amor a Cristo. Enraizado nesse Cristo que nos ama, e a gente já sabe que Ele nos ama, que Ele se deu na cruz por nós. Estamos aí já caminhando nessa preparação para a Semana Santa, onde vamos vivenciar aí a paixão do Senhor, o Calvário, que é a maior prova de amor. A gente sabe que Ele nos ama, e o convite dele é que a gente o ame de volta. E um dos meios de o amar de volta é sendo pessoas próximas dele, sendo pessoas que buscam estar mais com ele e aproveitando da oportunidade que o Senhor nos dá do trabalho, da doação, da caridade e fazendo aproveitando das oportunidades e fazendo aquilo que o Senhor nos pede. Precisamos sim fazer o que o Senhor nos pede, mas por amor a Ele. Para a gente encerrar o nosso programa, eu quero te convidar a fazer uma breve oração, porque não podemos só trabalhar, precisamos trabalhar e rezar. Precisamos parar um minutinho no nosso dia e pedir a presença do Senhor. Clamar a ação do Espírito Santo sobre nós, para que o Espírito Santo seja essa força que nos leva a fazer o que o Senhor nos pede, mas também que seja essa força interior para nos levar à oração. Por isso, rezemos juntos um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma simples oração. É melhor rezar pouco e rezar com qualidade do que fazer grandes propósitos de oração e não rezar bem feito. Para que o Senhor nos dê essa graça de aprendermos a fazer esse casamento da ação com a oração, para que pouco a pouco a gente se aproxime ainda mais do Senhor, que a gente se converta nessa quaresma e quando chegar a nossa hora, que com a graça de Deus a gente alcance a vida eterna. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada por nos acompanhar, por estar conosco e continue rezando, continue com os seus propósitos de quaresma, continue tirando um pouquinho do seu dia para se aproximar da palavra do Senhor, assistindo o nosso programa Palavra Viva. Que Deus te abençoe e até a próxima. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.